Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Da minha gola e da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuação aqui da partilha do vídeo do diálogo de Santa Catarina de Sena. Aqui fazer a parte 3 aqui da minha partilha. E, nossa, e escutando aqui, e é o que está sendo falado, aquilo que eu estava escutando para fazer a partilha, está falando da parte que dos tempos difíceis, né? Como os tempos estão difíceis, como a situação tá, né? A situação das almas e os tempos estão muito difíceis. Então, se a gente não estiver na graça em Deus, a gente não saberá e compreender os acontecimentos, discernir, né? A gente está vendo quanto o homem, ele está sem consciência, não tem mais consciência de seus atos, né? Se está ali, que assim, aquele ato que é bom ou não é bom, assim, não tem consciência, não tem. Então, é confuso, né? O entendimento do homem está muito confuso e aquilo que é pecado para ela não é. Então, e aquilo que é pro bem, ela acha como algo ruim. Então, o que é bom é mal para a pessoa. Então, as pessoas não estão sabendo discernir. E tá tudo muito confuso, né? E tudo muito lógico, né? E é tão importante a gente entender que para Deus, 1 mais 1 é 3. A gente entender que o raciocínio, vamos dizer, a lógica de Deus é muito diferente da nossa. É totalmente, assim, o oposto do oposto do que a gente pode imaginar, pensar, né? E que a gente não pode, assim, sair aí condenando ninguém. É muito importante o que foi falado. Porque até aquela pessoa que a gente vê, assim, vem na mente, assim, a pessoa, assim, mais cruel que possa ter no mundo, né? Essas pessoas que estão no poder e que estão fazendo o que estão fazendo, a gente fica assim, meu Deus, né? E a pessoa não sabe discernir. E diante daquilo, daquela lógica que ela tá vendo, ela tá, nossa, essa daí vai pro inferno. E já condena aquela pessoa, né? E a gente não pode fazer isso. A gente não sabe quem é que vai pro inferno ou não. A gente não sabe, só Deus. E assim, a gente não pode desejar o mal a ninguém e condenar ninguém, mas rezar por estas almas, para que essas almas se arrependam, né? Para que essas pessoas se salvem. A gente não pode fazer isso. Condenar e julgar. Ninguém pode ser a pior pessoa desse mundo, mas não podemos fazer isso, porque ele também é uma criatura de Deus que foi criado por Deus e que Deus ama muito. E Deus quer salvar. Ele não quer perder uma só alma. Todas as almas são valiosas e únicas para Deus. E não cabe a gente fazer isso. Condenar, né? Julgar e desejar o mal para o outro. E é o que a gente mais vê hoje em dia nas redes sociais. É as pessoas desejar o mal do outro. Desejar a morte do outro. E comemorar quando uma pessoa ali que não tinha ações boas, que não era assim, aos olhos dela não era boas, né? Tinha ações ruins, ficar feliz, as pessoas ficam felizes com a morte daquela pessoa. Então, pra você ver como é que tá, né? E a gente não pode fazer isso, né? E é muito incrível os modos de a gente discernir, prestar atenção. Porque Deus se serve até mesmo dessas coisas mais brutas, vamos dizer assim, as mortes mais cruéis dessas pessoas, né? Uma morte bem cruel,
e é o meio que aquela alma pode ser salva. Então a gente vê, às vezes, umas mortes dessas pessoas bem duras mesmo, mas foi o que salvou aquela alma. Então, assim, a gente não pode condenar, porque olha só como é diferente, né, nosso pensamento. Porque aquela que mais peca, né, o que ela fala muito interessante, aquele que mais peca é aquele que vai mais amar a Deus. Então, aquela pessoa vai ter consciência, né? Então, vai ver, vai tomar consciência, vai ter consciência lá no céu que, nossa, ela foi salva por pura misericórdia de Deus. Então, imagina o quanto essa alma vai amar a Deus no céu. E Ele quer essa alma, porque essa alma vai amar muito a Deus, pela misericórdia infinita que Deus teve para com ela. Porque ela não merecia. Ela sabe que não merecia ser salva por tantos pecados que ela cometeu, pelas ofensas ali. Mas, meu Deus do céu, né? Então, Deus faz tudo para salvar uma alma, para no último momento. Às vezes a alma se salva ali no último momento mesmo, ali no momento ali, né? Da morte, ali nos últimos momentos. Aquela alma pode ser salva que fez coisas horríveis durante toda a sua vida. É muito importante a gente entender isso, porque Deus não é como o ser humano egoísta, né? É o que ele está falando. Deus não é assim aquele vingativo egoísta que vai negar a salvação para uma alma, né? Se a alma, na última instante, ela se arrepender e pedir perdão a Deus, nossa, ele vai salvar, é o que ele mais quer. E ele faz tudo para salvar, né? Nem, mesmo que seja assim no último instante, mas ele salva. Ele não vai negar o céu, a salvação não nega. Se a alma se arrepender, né? E aceitar a salvação ali no último momento, né? Então, então ele quer, né? Muito essas almas, porque né? Elas vão reconhecer isso, né? Vão entender, então ter plena consciência, né? Que elas foram salvas pela misericórdia infinita de Deus para com ela, né? Então, assim, Deus não é egoísta. Ele não vai negar a salvação porque ela passou toda uma vida, né? Ali distante de Deus, né? Não vai, não vai. Se ela se arrependeu, no último instante ela se arrependeu, ele vai salvar. Ele não é egoísta, ele não vai negar. É muito incrível Deus, né? Então a lógica de Deus é diferente demais, demais. Apaga, se a alma se arrepende, apaga tudo o que ela fez, né? Ele não vai negar o céu, ela vai passar pelo purgatório, vai passar um tempo no purgatório ali, né? Por ela não ter amado a Deus em vida, né? Então vai passar um tempo no purgatório ali, purgando, né? Enfim, para ir pro céu. Mas ela é salva. Então, meu Deus. Então a gente não pode condenar ninguém. Não pode, né? Sair condenando ninguém. Mas rezar. Rezar por todos, por todas as almas. Que é o que Deus quer de nós, né? Que a gente reze, né? Ofereça atos de reparação ali para reparar a Deus, né? Pelos atos dessas almas, né? Que estão vivendo assim, né? Totalmente distante de Deus, né? Despreocupados, né? Com as suas almas, totalmente despreocupados ali se estão ofendendo a Deus ou não, ingratos, não reconhecendo o amor de Deus. E o que Ele quer de nós é que a gente faça esses atos opostos de reparação a Deus por estas almas, né? E pela salvação delas, né? Para que os orvalhos benéficos ali alcancem essas almas, que elas tenham disposição ali para receber esses bens, né? Essa luz, essas inspirações, né? Que elas se arrependam, né? Diante desses orvalhos, dessa luz, né? Que Deus derrama na alma, ela ali se arrepende, né? Tem a contrição perfeita, o arrependimento, se converte, nem que seja no último momento da vida, mas meu Deus do céu, é muito incrível. Então, né, a gente não pode desejar mal a ninguém, por pior que seja, né? Mas desejar, assim como Deus deseja a salvação de cada alma, não importa quem seja, né? E é muito incrível aqui também o que foi falado nessa questão, que a gente também tem que entender, né? Que nós, né, ao Deus nos criar, Ele nos fez oco. É muito interessante. Oco nos fez oco para
sermos preenchidos dele, né? Ele nos fez vazio, ocos, para ser preenchido dele, né? Para colocar ele mesmo, a sua vida e as suas coisas, né? Ser preenchido por Deus. Interessante, né? E a gente precisa entender isso, né? Que o demônio sabe disso. Ele entendeu. Ele sabe que somos ocos. E ele é aquele macaquinho de Deus, como ele falou, que quer imitar, ele quer ser como Deus, né? Então ele quer imitar Deus em tudo, né? Você vê como ele quer ficar roubando, né? Quer roubar a Deus a todo custo. Ele quer imitar, né? Tudo aquilo que Deus ele quer estar imitando, porque ele não tem poder nenhum. Então ele tem esse entendimento que somos ocos, né? Para ser preenchido de Deus. E quando a alma dá abertura, né? E não está ali na graça, né? Vivendo ali em Deus, né? Unida a Deus. E quando ela está ali na vida de pecados, ela dá a abertura, porque o demônio sabe que ela é oca. E dá abertura ali, né? Essa vida de pecados, essa vida desordenada. É uma abertura para ele ali possuir, assim como Deus nos fez para nos possuir, né? Para sermos dele, né? Então o demônio se serve disso, né? Com a abertura que a alma dá para possuir o homem, né? Então todas essas maldades que a gente vê, né? Todas essas coisas acontecendo, né? O mundo jaz no maligno, é tanta coisa terrível, né? Que se produz, né? Que se cria ali, que o homem faz, né? Muitos e muitos ali estão possuídos, né? São tão possuídos pelo demônio, né? São ali, vamos dizer assim, inspiradas e ali possuídas pelo demônio para fazer todas essas coisas que a gente está vendo acontecer no mundo, né? Tanta coisa terrível para contaminar o homem, né? Meu Deus, como estamos cercados disso, né? E a gente vê, como ela falou, a pornografia e nas TVs, a gente não, parece que assim, sabe, estamos cercados, não tem escapatória, uma coisa assim, né? Porque tá cercado disso. Estamos cercados, né? E tudo isso é para distrair o homem. Então, todas essas coisas é para ele ter essa abertura. É a única forma dele ter abertura, né? Então, ele precisa estar distrair o homem, tirar o foco do homem de Deus, né? Fazer o homem distrair ali, fazer o homem esquecer diante de tantas distrações que tem uma alma que, ela é eterna, que existe uma eternidade, para que ela não preste realmente atenção na vida que ela está levando, né? Então, e aí a gente se pergunta, nossa, como é que Deus permite isso, né? Como Deus permite? É necessário. É necessário, porque ele não violenta a alma, né? Ele respeita a liberdade do homem. Mas é necessário ele permitir todos esses acontecimentos, né? O homem precisa ver, né? Precisa entender o quanto somos dependentes de Deus, o quanto precisamos de Deus, o quanto o homem em si mesmo, né? É problema em si mesmo, né? É problema em si mesmo, né? Sem Deus, o quanto o homem faz coisas terríveis ali, né? Porque ele dá essa legalidade, né? A vontade humana em si é terrível em si mesma, né? E ali, né, dando essa abertura ao demônio agir, né? A vontade demoníaca agir, né, unida com a vontade humana, meu Deus, quanta coisa terrível. Mas é necessário, tudo isso faz parte, né? Deus permitir tudo isso. E ele se serve de tudo isso, né? Para purificar esse momento de purificação, né? Ele tira o bem de tudo. E é permitido tudo isso para esse processo de purificação no mundo mesmo acontecer. Então o homem precisa enxergar mesmo a realidade, a verdade. Então Deus vai permitindo tudo isso, né? E ele não quer obrigar o homem a amar a ele. Não é como o demônio que invade. Ele não pede nem com licença e Deus não é diferente. Ele não violenta, né? Deus procura convencer o homem. Ele não vai violentar e obrigar o homem a amá-lo, né? A ter ali uma vida com ele.
né? É incrível Deus, né? Então ele não violenta. Então a gente não pode, assim, condenar ninguém. Não podemos, tem que ter esse cuidado, mas rezar, né? Rezar pelas almas e amá-las como Deus ama, né? Amar a todos, né? Sem distinção, porque Deus amou a todos sem distinção, a todos sem exceção. Ele quer salvar a todos sem distinção, né? Então é muito importante isso acontecer, porque olha só, né, que é o que até eu anotei aqui que a Aline falou, que é muito interessante, é que o homem tem que estar consciente das luzes, né, da luz ou das trevas que se encontra. Então é muito importante isso, porque o homem tem que tomar consciência para, né, é a forma que Deus convencer o homem ali ter essa disposição, que Deus não vai fazer violência, ele vai ali mostrar. Ele vai permitir tudo isso para que o homem tenha consciência da luz e das trevas que se encontram. Se ela está na luz ou se está nas trevas. Então, nossa, é muito importante, né? A alma tem que saber aonde ela está, né? Tem que saber aonde ela está, o estado que ela se encontra. Então, ele permite tudo isso, né? Deus sabe o que está fazendo, então todas as coisas é permissão divina e é para um bem, né? É para um bem. Então, assim, é importante a gente entender isso, né? E rezar pelas almas. Por todos, e eu digo muito isso aqui em casa, né? Com a minha esposa, que às vezes fica bem revoltada das coisas que vê, né? As atitudes, assim, né? De padres e de, enfim, de modo geral, das coisas que ele vê. E aí eu sempre falo isso pra ele, reze, né? A gente não tem que condenar ninguém, mas rezar. Né? Deus quer que a gente reze por essas, para que essas almas sejam iluminadas, para que a luz penetre, né, no coração dessas almas que estão nas trevas. Então a gente tem que rezar por elas, né? Não condená-las, né? Porque é como a Ana falou, né? Que onde abundou o pecado, superabunda a graça, né? Tu imagina, né? Então assim, Deus no céu, ele vai ali no céu, a alma, né? Aquela alma que pecou, vai amar muito a Deus no céu, porque ela vai reconhecer a misericórdia de Deus, né? Como eu falei, que ela não merecia, vai ter sido que ela não merecia estar ali, né? Mas pela misericórdia infinita de Deus, ela foi salva. Ela foi salva. Então, a pessoa vivendo no egoísmo, né? Vivendo para si mesma, ela não tem esse discernimento aqui, né? De compreender os modos de Deus agir, o modo de Deus, o que Deus quer, né? O pensamento de Deus, né? Todas essas permissões, né? Que Deus permite, né? Todos esses acontecimentos. Então, a pessoa egoísta, ela não tem discernimento, né? Impede, assim, né? O egoísmo, ela impede conhecer a verdade, né? Então, ela fica ali totalmente cega, confusa, entende confusamente, né? Ela entende Deus que 1 mais 1 é 2, né? Para Deus 1 mais 1 é 2, mas não é, né? Então, impede, né? Ver a verdade nas coisas e nos acontecimentos, né? Então, ela não consegue discernir, né? Por isso que as almas estão nesse estado que estão, não conseguem discernir, né? Que caminho seguir, né? O que é bom, o que não é, né? E é totalmente contrário do que não é bom para elas discernir nelas, né? No seu egoísmo como bom, né? Porque ela é vantajoso para ela, né? Tá pensando em si mesmo, né? E o que é bom para no seu discernimento não é bom, porque ela não está ganhando nada com aquilo, né? Então, e Deus é diferente, né? Ele não é egoísta, totalmente oposto do homem. Então, assim, outra coisa muito importante que foi falado, que tudo que nos acontece. É por isso que a gente não tem que, meu Deus, entender isso, né? Essa questão, né? Que Deus não é egoísta, né? E a gente tem que viver assim, né? Nesse discernir da mesma forma, assim, né? Tomar esse exemplo, vamos dizer assim, porque
Porque Deus não é egoísta. Então, o que a gente entender? Tudo que a gente vive não é para nós. Não é para nós a nossa vida. É para o outro. Né? Então, vamos pensar assim na divina vontade. Né? Todos os acontecimentos, as circunstâncias, né, que a gente passa na divina vontade é para o outro, né? E hoje a gente meditou um trecho, né, que bate com isso aqui, né? Que tudo que a gente vive é para o outro. Então, tudo que Deus vai fornecer, né? Tem no texto que ele fala, ele fornece os pensamentos, os acontecimentos, as palavras, ele fornece tudo, tudo isso é campo, né, para reparar a ele e para derramar o bem sobre as almas, né, daquele ato. Então a gente não vive para nós, não é para nós. Os acontecimentos não é para nós. O que acontece no nosso dia a dia não é para nós, é para Deus, né? E na correspondência a gente vê na divina vontade, né, aquele bem que, né, foi produzido de cada ato de correspondência a Deus será derramado para o outro, para salvar as almas, para livrar as almas da culpa e salvar, né? Deus se serve, né? Então é muito incrível mesmo que bate com o que foi falado hoje. Então a gente tem que entender isso, né? Que tudo que nos acontece não é para nós, mas o homem egoísta, ele traz para si tudo. O homem em si mesmo, ele traz para si tudo e discerne tudo para si, né? Sou eu. O homem está no centro. A pessoa na sua vontade, ela se coloca no centro e todos os acontecimentos se referem a ela, né? Assim, ela está no centro, né, de tudo. E não é, né? Não se refere a nós, mas a Deus, né? E para o bem das almas, né? É isso.